Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 9. Semana passada estivemos trabalhando o capítulo 9 e hoje nós queremos concluí-lo e dar início ao capítulo 10. Então vamos ler a palavra do Senhor do capítulo 9. Capítulo 9, versículo 35, vamos ler até o capítulo 10, versículo 6. Capítulo 9, versículo 35, está escrito: Jesus ouviu que o tinham expulsado e o reencontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: Também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Vamos orar, Senhor. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, queremos pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor. Que nessa noite, Tua mão poderosa seja sobre cada um de nós, que o Teu Santo Espírito, iluminando o nosso entendimento, venha nos fazer compreender mais e mais acerca dessa obra maravilhosa que o Senhor realizou para salvar a vida de pecadores como nós. Por isso, ser com a nossa vida e com a vida de cada um que está aqui nessa noite. Que de maneira geral o Teu Santo Espírito esteja agindo no coração de cada um, no entendimento de cada um, a fim de que nós venhamos compreender essas verdades maravilhosas contidas na Tua palavra. Nós assim te pedimos, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesses últimos capítulos do Evangelho de João que nós temos apresentado, nós vemos o ministério de Jesus voltado ao ensino para os judeus. E durante todos os ensinamentos que nós temos visto, desde o capítulo 6 até esse momento, nós nos deparamos com a dificuldade que os judeus tinham de compreender a mensagem de Cristo. Cristo se apresenta como a água da vida, que aquele que beber dela nunca mais vai ter sede. Jesus se apresenta como o pão da vida, dizendo que aquele que se alimentar dele nunca mais terá fome. Jesus se apresenta como a luz do mundo, demonstrando a ideia de que a partir dele os judeus iriam compreender o caminho de Deus e iriam receber vida e vida eterna através da luz que ele veio trazer. E nesse sentido, apesar de Jesus enfatizar verdades que dizem respeito à sua obra, ao ofício que ele veio desenvolver quando veio na primeira vinda e acerca de quem ele é, culminando no final do capítulo 8, em João 8:58, quando ele assume publicamente a sua divindade, como havia feito anteriormente, naquele momento em que ele curou aquele paralítico que desceu pelo teto. Os judeus olharam, Jesus olha para o paralítico e diz: teus pecados são perdoados. E eles dizem, pensam, não falam, mas pensam lá, isso é uma blasfêmia, só quem pode perdoar pecados é Deus.
E eles estavam certos na afirmação, mas estavam cegos em enxergar Deus presente diante deles, oferecendo salvação. Então, nesse sentido, quando Jesus diz ao doente, teus pecados são perdoados, e estabelece aquele confronto, quando ele se volta para esses mesmos judeus que estavam questionando a autoridade dele de perdoar pecado, dizendo, qual é mais fácil, dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. E ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. E o paralítico levantou, tomou a sua esteira ou a sua capa, nós não sabemos qual foi o tipo que foi colocado ali, e simplesmente foi embora diante deles. Em João 8,58, quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele assume ser aquele que apareceu para Moisés lá no deserto. E isso deixava os judeus enfurecidos a ponto dos judeus quererem matá-lo agora. Então Jesus, ele foge, ele passa pelo meio da multidão, sem ser percebido. Como ele fez isso, nós não sabemos. Essa é a segunda vez que ele escapa da morte por apedrejamento, passando pelo meio das pessoas, sem que as pessoas pudessem enxergá-lo. Na verdade, ele ficou invisível. Outra feita foi num penhasco, ele estava próximo a um penhasco, tentaram apedrejar ele, e o texto diz que ele passou pelo meio da multidão sem ser visto, porque ele não veio a esse mundo para morrer apedrejado, ele veio para morrer como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todas as tentativas anteriores à cruz que foram feitas para tentar tirar-lhe a vida, todas essas tentativas foram frustradas. Jesus está fugindo daqueles que o queriam apedrejar, e saindo nessa fuga, ele vê um cego de nascença, e ele mesmo, correndo o perigo de ser alcançado por aquela multidão de judeus que queria apedrejá-lo, ele para dar atenção àquele cego, e não apenas para dar atenção, como um Deus de compaixão, ele olha para o sofrimento daquele homem e resolve fazer algo para solucionar aquele problema. Isso estava já agendado no plano que Deus estabeleceu para glorificar o seu nome, para testificar que Jesus Cristo de verdade era o Messias enviado. Ele cura aquele cego, como vimos a semana passada, e isso gerou mais uma confusão no meio judaico. Primeiro porque Jesus fez lodo, ele fez um trabalho, ele fez um tipo de trabalho que era condenado pela tradição dos anciãos se fosse feito no sábado. Existiam nas regras judaicas de abstinência de trabalho no sábado até o uso que uma pessoa fazia do cuspe dela. Então Jesus foi condenado ali por 3 infrações que na verdade não estavam na lei, mas faziam parte daquela tradição que os judeus criaram de 603 mandamentos para impedir eles de alguma maneira que eles quebrassem o mandamento principal. Então os judeus agora se revoltam contra ele porque ele havia quebrado o sábado, ele não havia guardado o sábado, e isso trouxe sérios problemas para ele. Jesus sai de cena e agora a discussão cai na mão do cego que recuperou a vista. Os judeus tentando provar que ele era um pecador e não tinha Deus, e o cego, que agora não era mais cego, estava curado, mostrando todas as provas visíveis e cabíveis de que de verdade Jesus Cristo era um homem abençoado por Deus e era aquele que foi enviado por Deus, ainda que ele não houvesse tido uma compreensão clara dessa verdade. Então aqui, do versículo 35 em diante, depois de toda aquela polêmica do cego, do ex-cego com a liderança do judaísmo, culminando em ele pregando para eles e perguntando para eles se eles estavam crendo também em Jesus Cristo, por causa dessa afirmação ele foi expulso da sinagoga, e agora, depois de haver sido expulso, Jesus recebe notícia disso e o encontra mais uma vez. E o texto diz: e Jesus ouviu que o tinham expulsado, no sentido, o cego que agora não era mais cego e foi curado. E encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? O cego já havia confessado diante dos judeus que Jesus era o profeta enviado.
Ele era alguém que foi enviado da parte de Deus, e isso estava de acordo com aquilo que Jesus disse em João capítulo 8. Ele assumiu essa realidade de que ele havia sido enviado, e ele havia sido enviado para tornar claro ao povo de Deus as palavras de Deus. Tanto que lá no capítulo 8, verso 47, ele se volta para os judeus que não querem ouvir e diz: olha, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E aqui nesse capítulo 10, no versículo 26, ele vai se voltar para os judeus e dizer: vocês não me ouvem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então Jesus se aproxima daquele homem e se apresenta a ele como Deus mais uma vez. Porque o Evangelho de João ele foi escrito com esse propósito. João vai dizer, capítulo 20, verso 31, que essas coisas foram escritas para que creiais ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhas vida em seu nome. E aqui Jesus agora não se apresenta como o profeta que Moisés falou, ele não se apresenta como o Messias, mas ele se apresenta a esse homem como o próprio Deus. Isso é o que significa a expressão Filho de Deus. Tanto que os judeus, quando foram apedrejar Jesus certa feita, Jesus disse: olhe para as minhas obras, elas testificam de mim. E os judeus disseram: não é por causa das tuas obras que nós queremos te matar, mas é porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então Jesus assumiu publicamente a sua divindade, não apenas o fato dele ser o enviado de Deus, o Messias prometido, o Salvador do povo de Deus, mas aqui ele se volta para aquele ex-cego e diz para ele: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor. Só que ele não creu em Jesus apenas como um homem que foi escolhido por Deus. Ele não creu em Jesus Cristo apenas como um homem que foi separado por Deus para realizar uma obra, para revelar aos homens a vontade de Deus pela palavra do Senhor. Mas a confissão dele expressa a realidade do que de verdade Jesus Cristo pediu para ele fazer. Porque ele não apenas disse: eu creio e agora eu estou salvo. Ele disse: eu creio que tu és o Filho de Deus, e se prostrou diante de Jesus Cristo e o adorou. Jesus Cristo não teceu nenhum comentário, Jesus Cristo não fez nenhuma manobra para impedir que ele fizesse isso, como Pedro e João fizeram na Porta Formosa depois da cura do coxo, quando eles viram que o povo estava tentando enxergar neles algo muito mais do que apenas homens. Jesus Cristo não fez aquilo que Paulo e Barnabé fizeram quando lá em Listra quiseram reconhecer ele e afirmar acerca deles que eram deuses que vieram a esse mundo e tentaram se prostrar e se ajoelhar e cultuá-lo. Jesus Cristo não fez o que aquele anjo disse a João por 2 vezes no Apocalipse, quando João se prostrou diante dele e o anjo 2 vezes o repreendeu dizendo: eu sou conservo igual a você. Aqui o homem simplesmente se prostra diante de Jesus Cristo, diz a Jesus Cristo que crê que ele é o Filho de Deus e o adora. E aí Jesus vai mostrar, não apenas para aquele homem, mas para os judeus que o estavam rejeitando, que a sua vinda a esse mundo é aquilo que nós podemos chamar de faca ou de espada de 2 gumes. A vinda de Jesus Cristo a esse mundo e o anúncio da sua obra ao pecador pode fazer com que esse pecador, ele, pela sua decisão em relação àquilo que Cristo fez, tenha 2 fins. Então Jesus Cristo, ele veio para salvar pecadores, e Jesus Cristo também veio para julgar pecadores. Lá em João capítulo 3, verso 17, está escrito que Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E lá no versículo 36 do capítulo 3, ele vai dizer que quem crê no Filho verá a vida, mas quem não crê não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Então Deus enviou o seu Filho a esse mundo para salvar pecadores que estão debaixo do seu juízo, para salvar pecadores que estão debaixo da sua ira, e através da vinda, através da vida, da morte, da obra que o Filho dele realizou, da sua ressurreição e ascensão, que testificavam que Deus aceitou o seu sacrifício pelo pecador, eu e você, e todo pecador que veio a esse mundo crendo nele, tem a possibilidade firme e certa de receber a vida eterna aqui e agora. Então Jesus Cristo vai dizer para aquele homem: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos, fazendo alusão àquela turba de judeu, mais especificamente à liderança dos judeus, e mais diretamente aqui pelo contexto, os fariseus, que achavam que era a luz para os gentios. Eles eram os mestres que vieram a esse mundo para ensinar o caminho de Deus, mas infelizmente eles estavam perdidos, porque eles estavam ignorando o real problema que os havia afastado de Deus. Para os judeus, a salvação era mera prática de exigências feitas por uma lei a eles. Então, se eles eram circuncidados, eram descendentes de Abraão, observavam uma lei, faziam parte do povo de Israel, para eles isso já garantia participação eterna, independente se de alguma maneira eles não conseguiam viver de forma perfeita diante de Deus. Mas a lei dizia que quem quisesse ser salvo pela lei, deveria viver pela lei, ele deveria obedecer totalmente à lei, e nenhum homem conseguia isso. Por causa dessa incapacidade de nós vivermos de maneira perfeita e sermos iguais a Jesus Cristo, ou se pudéssemos dizer, sermos iguais a Deus em seu caráter e comportamento, então o castigo de Deus repousa sobre a vida de todo pecador que vem a esse mundo. Então Jesus disse que ele não apenas veio para salvar, mas ele veio para juízo. Para juízo. E ele se volta para confrontar os judeus e dizem que aqueles que acham que veem, esses na verdade estão cegos. E os fariseus compreenderam aquilo que ele disse. Então o texto diz o 40, e aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Já é a segunda vez que Jesus confronta os judeus com essa realidade. Quando ele se apresenta como a luz do mundo, ele mais uma vez coloca diante dos judeus a realidade de que ele veio para iluminar o caminho das trevas daqueles que estavam vivendo em escravidão. E os judeus disseram: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Jesus não estava falando de uma escravidão humana, de uma escravidão física. Ele estava falando da escravidão do pecado em que eles viviam, e por causa do pecado eles estavam carecendo de serem iluminados pelo Salvador. Aqui Jesus vai voltar à mesma tecla, bater a mesma tecla. Ele vai dizer que o problema dos judeus é o pecado deles. Eles precisavam saber que o que fazia com que eles estivessem separados de Deus era o seu próprio pecado. E as suas obras, por causa do pecado, não seriam suficientes para fazer com que eles voltassem a ter comunhão com Deus, ou para torná-los participantes do reino de Deus, ou para torná-los, uma linguagem bem conhecida judaica, participantes do aprisco de Deus como bom pastor. Então, já que o ensino sobre a água da vida não surtiu efeito, já que o ensino sobre o pão da vida não surtiu efeito, já que o ensino sobre a luz do mundo não surtiu efeito, nem tampouco ele se declarar publicamente Deus, então agora Jesus vai se apresentar numa figura bem conhecida dos judeus, como a figura do pastor que guia as ovelhas para o aprisco seguro. Então ele vai usar a linguagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus era apresentado como o supremo pastor, o bom pastor, e Israel, o povo de Israel era suas ovelhas. Os líderes do povo de Deus no Antigo Testamento eram apresentados como pastores, e o povo judeu como ovelhas que estavam sendo guiadas por aquele pastor. Então, nesse sentido, havia essa relação direta entre o pastor e o cuidado com as ovelhas, na relação entre o povo de Deus e Deus.
Então Jesus agora ele vai se apresentar como pastor do povo de Deus, através do qual esse povo encontra passagem para o aprisco de Deus e para a segurança de haver agora entre eles uma comunhão eterna. Jesus vai usar uma figura muito conhecida naquela época. Ele vai usar a figura do aprisco. Naquela época era algo muito prático, né? Aquela região era uma região cheia de vales, imprópria normalmente para a agricultura. Então o que é que acontece? Os habitantes daquela região, eles criavam ovelhas, eles criavam cabras e por força disso o pastoreio naquela época era algo muito conhecido e muito comum. Normalmente, na época em que os pastos estavam verdes nas planícies, os donos das ovelhas, eles pastoreavam as ovelhas durante o dia nas planícies e à noite eles traziam para os vilarejos, e nesses vilarejos existia um único aprisco, era um grande aprisco onde os pastores vinham e colocavam todas as suas ovelhas dentro. Esse aprisco era protegido por uma porta forte em que havia um guardião que tinha a chave. Então Jesus começa a tecer e a usar esse exemplo para mostrar àqueles judeus que ainda que eles estivessem debaixo do pecado e afastados de Deus e afastados do rebanho de Deus, era possível que através dele eles agora se tornassem ovelhas de Deus e participantes do seu rebanho. Mas para que isso acontecesse, eles precisavam dar ouvidos à palavra de Jesus Cristo. Só lembrando, capítulo 8, verso 47, Jesus disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E a esses próprios judeus, anteriormente e agora, vemos no capítulo 10, verso 26, ele vai dizer que eles não são ovelhas do aprisco de Deus, porque eles não ouvem a Jesus Cristo. Então aqui Jesus Cristo está se apresentando a eles como aquele por intermédio de quem alguém que está afastado de Deus por causa do pecado pode ter acesso livre a ele. E não apenas acesso, mas ter comunhão com ele. Ele vai dizer, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e as chama as suas ovelhas e as traz para fora. Então, nesse sentido, aquela figura que Jesus Cristo tem apresentado anteriormente, e isso acontece com a vida de cada pecador que, ao ouvir o Evangelho, simplesmente diz sim a Jesus Cristo e entrega a sua vida a Jesus Cristo. O que aconteceu? Ele estava naquela multidão de ovelhas, mas o pastor chega e chama-os para fora e eles ouvem a voz do pastor e, por conhecerem a voz do pastor, eles o seguem. Então Jesus Cristo se apresenta como esse pastor que agora está diante do rebanho de Deus, chamando as ovelhas de Deus para o aprisco do Senhor, e esses que são ovelhas vão ouvir a sua voz. Até um mês atrás eu estava vendo um vídeo de uma região lá da Europa, onde havia criação de ovelhas, e eu achei interessante a festa que aqueles que estavam vendo aquilo, fizeram. Existia um monte de ovelhas pastando lá, comendo, e o pastor das ovelhas chegou para o pessoal que estava vendo as ovelhas pastarem e começaram a pedir para que eles chamassem as ovelhas, para que as ovelhas viessem a eles. Obrigado. Então, nesse sentido, os visitantes, eles começaram a gritar para que as ovelhas viessem. E o grito dos visitantes e o chamado dos visitantes não causava efeito nenhum. Então, depois deles chamarem as ovelhas, e as ovelhas simplesmente pareciam que não estavam ouvindo nada, o pastor mandou eles silenciar, chegou diante de uma mureta que tinha, era um aprisco, era um cercado, e aí ele começou a entoar uns sons meio esquisitos lá. E ele emitiu o primeiro som, emitiu o segundo som, emitiu o terceiro som, o terceiro som voltou e ficou em pé do lado dos visitantes. E aí não demorou muito, aquelas ovelhas pararam de pastar e começaram a vir todas para perto do pastor que estava no muro. Alguns anos atrás eu assisti uma reportagem na Globo,
eu acho que era no Globo Repórter, eles estavam fazendo uma reportagem naquela região de Israel, e o repórter chegou diante de um vale lá e estava cheio de ovelhas, só que as ovelhas estavam tudo misturadas e tinha mais de um pastor lá, e ele sentou perto do pastor, estavam com o intérprete, e perguntou como é agora que eles iriam saber quem era a ovelha de quem. E um dos pastores, ele disse, eu vou mostrar como, e ele subiu no elevado, levantou o seu cajado e começou a cantar uma canção. E à medida que aquele pastor começou a cantar aquela canção, do meio daquela multidão de ovelhas começou a sair 1, 2, 3 em fileira, e elas começaram a subir o barranco, e daqui a pouco ele estava rodeado de ovelhas. Então essa figura era muito conhecida naquela época. Jesus chega para os judeus e diz que ele é o pastor que Deus enviou para apacentar o seu povo, para guiar o seu povo no caminho da segurança e da paz que Deus tinha para oferecer. E esses judeus que estavam cegos por causa do pecado e na iminência de serem julgados por Deus, se eles ouvissem a voz de Jesus Cristo e o seguissem, eles encontrariam uma paz que Deus oferece a todo pecador que vem a Ele. Isso não é diferente para os judeus. Esse mesmo princípio vale para os judeus e não judeus, porque é a maneira como Jesus Cristo chama aqueles por quem Ele morreu na cruz para o seu aprisco, para o seu rebanho. A pregação e o anúncio da obra de Cristo é o meio que Deus usa para chamar pecadores à experiência de vida e de vida eterna. É necessário que eles ouçam acerca do que Jesus fez e, dando ouvidos a essa obra, como povo de Deus, porque, volto a dizer, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, eles venham. E não apenas isso, o pastor, ele chama as ovelhas do meio da multidão, de ovelhas que lhe pertencem, e a partir desse momento ele vai adiante das ovelhas, guiando elas. Então Jesus Cristo não é apenas aquele que separa as ovelhas de Deus, mas é aquele que guia as ovelhas de Deus no caminho que elas devem andar. Ele vai lá, a porta é aberta, ele chama as suas ovelhas, e aí diz no verso 4, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O chamado de Cristo para aqueles que são seus é o Evangelho. O Evangelho chama os pecadores à consciência do estado em que eles se encontram por causa do seu pecado, o perigo que eles estão correndo por causa dessa condição, mas também o mesmo Espírito que convence o ser humano do pecado e da necessidade que ele tem de Deus, é o mesmo Espírito Santo que abre o entendimento para eles enxergarem na cruz do Calvário o grito de amor de Deus pelos pecadores. Deus nos amou tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que nós não precisemos perder a nossa vida, nem tampouco perder a nossa eternidade, mas renunciando à nossa própria vida e seguindo o nosso bom pastor que é Jesus Cristo, nós possamos encontrar nele vida aqui nessa vida e vida eterna no final dela. Então Jesus Cristo diz que quem é a ovelha dele, quando ouve o seu chamado, vem. Quando ouve a sua voz chamando para o seu aprisco, vem. E elas vêm porque conhecem a sua voz. Conhecem por quê? Porque o Espírito Santo de Deus os convenceu do pecado, mas também os convenceu da justiça, da obra que Deus realizou para salvar as suas vidas. Quem não é ovelha, não ouve Ele. Quem não é ovelha de Deus, não ouve o Evangelho. Isso é o veredito para todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho, que têm conhecimento daquilo que Jesus Cristo fez para salvá-los e simplesmente depois de ouvir essa notícia maravilhosa, viram as costas e vão embora como se nada daquilo tivesse nada a ver com a sua vida. Simplesmente, Jesus Cristo diz aqui no final do capítulo 9, que essas pessoas estão caminhando para o juízo de Deus, mas não foi para isso que Jesus Cristo veio a esse mundo. Jesus Cristo veio para juízo, mas também ele veio realizar a obra que livra os pecadores desse juízo. Ele disse que de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. E aí Jesus, pelo fato deles não compreenderem, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas.
Ele agora é a porta das ovelhas. E nesse sentido, ao mesmo tempo, ele é o pastor que guia as ovelhas. Então, já que os judeus não entenderam o que havia sido dito para ele, usando a figura do aprisco do vilarejo, da cidade, que tinha um porteiro e uma porta, ele agora se volta para o campo. Então, na época do ano em que era muito quente, havia muita seca, então os melhores pastos estavam nas montanhas, nas serras. Então, os pastores pegavam os seus rebanhos e viajavam para os lugares altos, a fim de que as suas ovelhas tivessem pastagem. E nesses lugares altos, já de antemão, eles construíam um aprisco. Só que não era igual ao aprisco da cidade. Esse aprisco era um aprisco particular e ele não tinha porta. Ele era um cercado e havia uma entrada para as ovelhas entrarem, mas não tinha uma porta. E o que é que acontecia para que as ovelhas simplesmente não viessem a fugir do aprisco pela abertura da porta, que não tinha uma porta direta? O pastor chegava e, depois de haver colocado as suas ovelhas para dentro, ele se deitava na porta e ele se tornava a porta através da qual as ovelhas poderiam passar e encontrar segurança. Então Jesus agora se volta para os judeus e diz o seguinte: tornou-lhe, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Pense você como um judeu ouvindo essa associação. Os judeus se viam como ovelhas do rebanho de Deus e tinham Deus como seu pastor. Só que Jesus agora está dizendo para eles que por causa do pecado eles estão fora do rebanho. E Jesus se apresenta a ele como aquele por intermédio de quem eles podem fazer parte desse rebanho. Eles podem fazer parte desse povo que Deus se torna o seu Deus, o seu Senhor, o seu guia e o guias por pastos verdejantes. Então Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ele está falando a respeito daqueles falsos cristos que vieram antes dele. Jesus não foi o primeiro que se levantou no meio do povo de Israel dizendo: eu sou o enviado de Deus, eu sou o Salvador do mundo, eu sou o Filho de Deus. E antes de Jesus se levantaram alguns querendo ser aceitos pelo povo como Messias, como enviado de Deus. O próprio Gamaliel, ao defender os discípulos, os apóstolos, quando estavam presos, incentivando os judeus a soltá-los e não matá-los ali, ele disse: olha, veio um tal de Judas que arrebanhou uma multidão, mas ele morreu e a multidão se dispersou. Veio um tal de Teudas também, que se levantou e granjeou uma multidão e eles o seguiram, mas quando ele morreu elas se dispersaram. E ele disse: olha, se essa obra de homem, ela vai dispersar com a morte dele, mas se é de Deus, nós não podemos lutar contra Deus. Então Jesus, olhando para esses que vieram anteriormente, ele diz: olha, esses que vieram antes de mim eram falsos. E a expressão ladrões e salteadores é por causa da visão que esses messias tentavam incutir na mente do povo de Israel. Jesus, ele veio a esse mundo para ensinar que o mal se paga com bem e o ódio se vence com amor. Os que vieram antes dele pregavam que o mal se pagava com mal e o ódio se pagava com ódio. Eram homens que se levantavam no meio do reino de Israel, tentando arrebanhar um povo e formar um exército, a fim de que esse exército se fortalecesse, se levantasse como contra o império opressor romano, e eles lutassem contra os romanos, vencessem os romanos e Israel pudesse ser livre. Então a ideia desses falsos cristos que vieram antes de Jesus Cristo é que o reino de Deus seria estabelecido naquele momento através da guerra, através da morte de muitos e de um derramamento de sangue coletivo. Jesus disse: olha, eu não vim para trazer morte, eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Então, quando você olha esse ladrão e salteador, essa figura, ele está fazendo a relação com aqueles falsos cristos que vieram e enganaram, tentando enganar o povo judeu, mas ele vai dizer que as ovelhas não seguiram ele. Não seguiram. Essas ovelhas, minhas ovelhas, elas não seguiram. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E aí ele vai se apresentar: eu sou a porta.
Eles vieram tentando ensinar para vocês que o reino de Deus deveria ser estabelecido nesse mundo pela guerra, pela morte de homens, pelo derramamento de sangue de homens. Mas ele vai dizer que não veio com esse propósito. Se alguém quisesse se tornar participante do reino de Deus, teria que passar por ele. Teria que vir a ele, e nele ele encontraria o que estava procurando. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Então a figura começa com a apresentação de Jesus do pecado dos judeus, e como consequência do pecado eles estão debaixo do juízo do Criador. E aqui ele culmina o seu discurso. A partir daqui ele vai começar a fazer algumas aplicações, dizendo para os judeus que se vocês derem ouvidos à minha palavra e acreditar, como ele disse anteriormente, que as palavras dele eram palavras de Deus, porque ele foi enviado por Deus para guiar o seu povo, se eles derem ouvidos a essa palavra, eles vão encontrar a salvação tão almejada. Existe um teste muito simples que nós fazemos para saber se de verdade uma pessoa creu em Jesus Cristo ou não. Se uma pessoa creu no Evangelho ou não, se ele creu no Evangelho certo ou no Evangelho errado, é nós perguntarmos para ele: se você morrer agora, para onde você vai? Já pensou se nesse momento você tivesse aquele ataque cardíaco fulminante, simplesmente só sentisse o impulso, sentisse a dor e pronto, acabou a vida nesse mundo, para onde a sua alma iria? Para todos aqueles que ouviram um falso ensino acerca do caminho de Deus e creram nele, simplesmente a sua mente vai travar e uma grande interrogação de insegurança vai aparecer. Porque simplesmente não é a boa notícia de Deus para a salvação do pecador que lhe foi anunciada. Não foi na boa notícia de salvação que ele creu. Mas aqui nós temos Jesus Cristo trazendo para os pecadores da sua época e para os pecadores da nossa época a boa notícia de salvação. E o veredito dele é que se você der ouvidos e crer naquilo que eu estou dizendo, você se salvará, você escapará do juízo que Deus irá derramar sobre a raça humana por causa dos seus pecados. Então Deus sempre está nos colocando nessa situação. Deus sempre está nos dando o privilégio de estarmos ouvindo acerca dessa obra de amor que Ele fez. E o tempo todo Ele está oferecendo ao pecador a possibilidade de escapar do triste fim que os seus pecados trarão sobre ele. A voz de Cristo continua sendo a mesma. Ele continua fazendo o mesmo chamado. Aquele que vimos em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A expressão de fé judaica nas suas próprias obras não era suficiente para apagar a culpa e remover o castigo dos seus pecados. E Jesus se apresenta e diz: olha, vocês podem viver livres desse fardo, do temor da morte, por não saberem para onde vão e por saberem que as suas obras não são suficientes para trazer segurança. Mas venham a mim, que vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. É isso que acontece na vida de um pecador que se converte a Jesus Cristo. Ele não muda de religião, mas de verdade ele encontrou a paz que ele procurou em tanto lugar, e aquilo que lhe foi oferecido não foi suficiente para preencher o vazio da sua alma. Aqui Jesus chega e diz que eles devem vir a Ele, porque Ele é a porta que conduz os pecadores ao aprisco de Deus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá. Para nós, essa expressão entrar e sair não tem muita significância. Mas se você fosse um judeu que estava ouvindo Jesus, essa expressão que ele usa, entrará e salvar-se-á, e entrará e sairá, tinha um sentido muito grande para o judeu. E eu queria ler o significado que essa expressão tinha para aqueles ouvintes dele. O intérprete das Escrituras, em seu comentário, ele diz o seguinte:
A fim de descrever, em parte, o que significa esse acesso a Deus, Jesus emprega uma frase muito conhecida pelos hebreus. Diz que através dele podemos entrar e sair. A possibilidade de ir de um lado para o outro sem problemas era a forma que tinham os judeus de descrever uma vida absolutamente segura e protegida. Quando o homem pode sair e entrar sem temor, significa que seu país está em estado de paz e que as forças da lei e a ordem exercem uma autoridade suprema e que desfruta de uma segurança perfeita em sua vida. O líder de uma nação deve ser alguém que possa sair diante deles e entrar diante deles. Então a expressão entrar e sair tinha esse significado do oferecimento de uma segurança plena e completa, do oferecimento de uma paz plena e completa. E aí Jesus Cristo se volta para os seus ouvintes e diz: eu sou a porta. Vocês querem encontrar segurança completa? Vocês querem encontrar paz completa? Vocês querem encontrar a saciedade completa, como ele ofereceu com as figuras da água e do pão? Vocês querem encontrar um conhecimento completo acerca do caminho que Deus estabeleceu para salvar os pecadores quando ele se apresentou como a luz? Ou vocês querem encontrar, mesmo como pecadores, uma comunhão plena com Deus, quando Ele se oferece, não apenas como a porta, mas como o próprio Deus para estabelecer essa comunhão? Então, nesse sentido, mais uma vez, Ele se oferece. E Ele oferece toda a segurança, não apenas terrena, mas a segurança eterna que a fé em Jesus Cristo pode trazer para a vida de todo aquele que crê. Então, crer em Jesus Cristo não é somente um ato religioso. Crer em Jesus Cristo é a maior expressão de segurança, de paz e de esperança que um ser humano desse mundo pode desfrutar. Porque eu não apenas digo que creio nele, mas quando eu digo que creio nele, eu estou dizendo que eu estou bem certo todos os benefícios que Jesus Cristo conquistou para mim, pecador, quando ele veio a esse mundo, juntamente com ele, agora são meus para todo sempre. E isso nós obtemos por uma atitude de fé. Então você crê em Jesus Cristo e alguém lhe pergunta: se você morrer agora, para onde você vai? Você não terá nenhuma dúvida no seu coração. Você não terá nenhuma dificuldade para dar a resposta. Porque o próprio Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é ovelha do seu pasto, conhece a sua voz e ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz aqui no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o próprio Jesus, em João 5,24, diz: quem ouve as minhas palavras. Esse discurso não é um discurso novo, desde o capítulo 6 ele está repetindo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Se você ainda não tem certeza da sua salvação no seu coração, é porque você ainda não creu na palavra de Cristo. Você não creu no Evangelho de Cristo. E nessa noite, Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo Evangelho, convida você a fazer essa decisão. Se a dúvida ainda permanece na sua mente e no seu coração, você não precisa mais conviver com ela, nem viver com ela. Deus enviou o seu Filho para salvar a tua vida. Se você crê nele, ele vai perdoar os seus pecados. Se você crê nele, ele vai purificar os teus pecados. Se você crê nele, aqui e agora, como juiz, ele vai bater o seu martelo e dizer para você: você está livre. Se você crê nele, aqui e agora, você recebe a vida eterna. Por isso, curva a sua cabeça e pense nisso. Pense nisso. Apesar de Deus ter sido tão maravilhoso e realizar toda essa obra, e o tempo todo está nos anunciando essas verdades, nós continuamos muitas vezes dizendo não para Ele. E nesse sentido, no dia do acerto de contas, Ele será justo em dizer: apartai-vos de mim, malditos.
para o inferno, para o fogo eterno, que foi preparado por diabo e seus anjos. Só que ele não veio para que eu e você terminemos a nossa jornada nesse triste dia. Ele veio para nos dar vida, e não apenas vida, mas vida em abundância. Uma vida que transcende essa realidade da nossa expectativa meramente humana. Por isso, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida e te agradecer pela segurança que a obra realizada pelo teu Filho traz para pecadores como nós. Não apenas a segurança que temos a tua companhia presente, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não apenas pela tua presença em nós, porque o Senhor prometeu que o teu Santo Espírito viria habitar na nossa vida. E Paulo diz que ele veio para nos auxiliar nas nossas fraquezas e transformar a nossa vida a fim de nos entregar perfeitos no final da jornada. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela certeza que podemos ter de que por causa da obra eficaz e poderosa do teu Filho, o nosso fim de jornada está garantido. E não importa quantas barreiras se levantem diante de nós, quantos empecilhos se levantem na carreira que o Senhor propôs para nós, como diz o escritor aos Hebreus, nós vamos corrê-la olhando para Jesus Cristo. E a tua palavra diz que se a nossa corrida, com todas as barreiras que se levantem, for corrida olhando para Jesus Cristo, nós vamos passar a linha de chegada e receber a nossa recompensa. Nós queremos te agradecer pela certeza que temos, Senhor, ó Deus, em parte da glória que está reservada pelo Senhor para nós no porvir, por força dessa glória que está reservada para ser revelada em nós, vale a pena, Senhor, permanecermos firmes na caminhada e anunciando para aqueles que ainda não encontraram o caminho, que não existe corrida melhor para ser corrida do que essa. Por isso, seja a minha vida nessa noite, nos ajuda a partilhar essas coisas com aqueles que nos conhecem, não te conhecem. Ó Deus, que o Senhor seja com as nossas vidas nessa noite, que firme essas verdades no nosso coração, a fim de que possamos dar razão da nossa fé com mais clareza àqueles que nos perguntam. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que essas verdades se tornem tão claras no nosso coração e na nossa mente, que o teu Espírito com poder nos expulse, Senhor, para esse mundo, a fim de que nós possamos partilhar essas verdades com aqueles que perecem. Por isso, pedimos por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Não permita, Deus, que nós saiamos daqui sem ter uma visão clara disso, e que a segurança, não apenas terrena, mas eterna, que o Senhor oferece ao pecador que crê, se torne parte da vida de cada um de nós, Senhor, e que as pessoas possam ver isso. Nós te pedimos isso, pedimos a tua ajuda, pedimos que o teu Santo Espírito convença os nossos corações dessas verdades, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Só lembrando, terça-feira, culto de doutrina a partir das 19h30, quarta-feira a partir das 20 horas, o nosso curso de liderança, quinta-feira, reunião das mulheres, sábado, clube bíblico. O sábado não tem, ou tem, não sei como é que não tem, só vamos ter o casamento da Liz. E domingo de manhã mesmo, o casamento de manhã de consagração aqui, domingo à noite, culto de adoração. Então, cumprimente seu irmão e até terça-feira, se Deus assim o permitir.